hoje na hora que eu estava falando, e é uma coisa que a gente já tem estudo sobre isso, os dados é o novo petróleo. Aham. Por quê? Porque cada vez mais a gente começou com a GDPR, agora a gente tem a Lei Geral de Proteção Vamos de lá, Dados. GDPR. Muito bem, senhoras e senhores. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando você está assistindo esse programa, mas nós estamos hoje aqui na Growth Conference 2022, um evento que está acontecendo em São Paulo, onde tem centenas de pessoas reunidas para falar de growth marketing, growth hacking ou até crescimento dos negócios. Meu nome é Luiz Paulo Teixeira e a gente está aqui no Growth Center, esse programa que fala de negócios para quem está no mundo do growth, ou então um pouco mais do growth para quem está no mundo dos negócios. A gente vai apertar a tecla SAP disso tudo e saber o que, que faz parar de pé os negócios, ou então por que, que o growth é tão importante. Vocês sabem que essa nossa conversa é uma conversa de café, aquele corner, onde a gente para aqueles 15 minutos para trocar uma ideia com gente interessante. E hoje aqui à minha ponta esquerda eu tenho alguém muito especial. Eu não contei para ela, mas assim, vocês sabem que quem entra aqui se apresenta. Então, dar as boas-vindas à Bruna. Quem é Bruna que senta à minha esquerda? Oi, Luiz, tudo bem? Tudo Nossa, bem. que dificuldade. Acho que eu tenho feito um exercício da minha vida para falar sobre quem é Bruna. É mesmo? É, acho que posso me apresentar com credenciais de trabalho, acho que é o primeiro Pode ponto aqui. ser. Então, eu sou a Bruna Cunha, para quem quiser me procurar no LinkedIn. Eu sou do Salesforce e eu tenho quase 10 anos de Salesforce. E no total, 12 anos trabalhando com tecnologia. Ok. E para me apresentar para você, digo, não vim de tecnologia, caí no mundo de tecnologia. Qual que é a sua formação? Eu Por fiz, curiosidade. eu fiz educação física, Uou! acredita? E jogadora de handball. Na verdade, eu joguei handball, joguei rugby, nadava 400 Super metros. esportista. Eu achava que eu era boa nisso. E aí foi pro esporte da tecnologia. É, exatamente. E hoje uso o esporte para ajudar naquele momento de descompressão do dia. Que é bom. E É você muito tá. O que, importante. que você faz na Salesforce? Eu sou diretora de um time de SMB, voltado, para quem não sabe, SMB é Isso, vamos, pequenas e médias empresas. Vamos tentar. Gente, eu e o Luiz, a gente tem hoje uma missão aqui, né, Luiz? vamos apertar a tecla SAP de algumas. Exato. O que for possível, a gente vai tentar traduzir 100% para todo mundo se situar. Mas eu toco um time de pequenas e médias empresas Ok. que olha diretamente clientes em transformação digital. Então eu pego clientes que vão falar sobre digitalização, relacionamento, jornada do cliente, falar com eles por multicanalidade, como eu trabalho de monocanal para multicanal para omnicanal, porque tem uma curva de crescimento Sim. e tudo mais. Então, isso é o que eu toco hoje dentro da Salesforce. Posso até fazer uma pergunta, porque tem às vezes uma percepção diferente. A Salesforce, que é uma empresa gigante global, o que que é um pequeno e médio negócio no Brasil? Tem um range? É por faturamento? É por usuário? É por usuário. Como o nosso core de produto dentro da Salesforce é o nosso produto de vendas e atendimento. Esse é o core da empresa. Como que a gente trabalha? A gente trabalha por quantidade de funcionários dentro das empresas. Então eu fico hoje especificamente dentro do time que olha de 0 a 50 funcionários. Tá? Opa, de 0 a 300. Vamos falar de um, porque de zero não vai É, dar. desculpa, gente, olha eu. Brincadeira. De 1 a 300 funcionários é o que a Legal. minha missão hoje de fazer Independente da crescer. indústria. Independente da indústria. Então eu tenho desde imobiliárias, escritórios de investimentos, health techs, edutech, fintech, varejos. Então eu tenho de tudo. Eu tenho franquias. Vamos pensar, todo mundo que tem um relacionamento com alguém no mercado, ou então que quer entender um pouco mais da jornada do seu cliente para vender mais vezes, ele pode usufruir de serviços da Salesforce. Isso mesmo. A gente trabalha tanto com o público B2B, ou seja, você atendendo um cliente, pessoa jurídica, Business to business, negócios para negócios, exato, ou quanto B2C, que é o business to consumer, que nada mais é do que eu vender um produto para o para uma pessoa consumidor física, final. para o consumidor usuário final. Isso, exatamente. Então a gente atende os dois e a gente atende pensando desde do topo do funil até o final. Tá? Tá Então a bom. gente hoje tem solução pensando em tudo. Desde eu tenho um vendedor na rua que precisa ter acesso a contratos de clientes
em qualquer lugar. Ok. Há um atendimento onde o time consegue atender em todos os canais, então eu posso atender os canais mais tradicionais, telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, hoje em dia, chatbot, inteligência artificial por trás. Então a gente tem toda essa parte, como a gente também tem a parte de eu tenho um lead, eu preciso falar com esse lead, ele deixou de ser um lead, ele virou um prospect. Eu vou falar com esse prospect, ele virou meu cliente, eu vou falar com o meu cliente. E aí dentro do momento que ele vira cliente, para o marketing digital a gente fala que existem 4 momentos grandes, que é a aquisição desse cliente, quando ele é um lead, as boas-vindas, né? O E engajamento e o reengajamento. Então primeiro eu conto quem eu sou, o que eu faço, o que eu vendo. Ele comprou de mim, qual que é a jornada que ele tem comigo? Quando conforme ele vai mantendo o relacionamento comigo, eu vou falando com ele em diferentes, vou tendo diferentes pontos de contato com ele. E depois, poxa, ele tá desengajado da minha marca, eu quero voltar a vender para ele. Como que eu faço? Consigo também trabalhar com esse reengajamento. então, de certa forma, a gente pode dizer que a Salesforce é, até na tradução força de vendas, né? Ela auxilia no processo de vendas das organizações com apoio tecnológico, seja do CRM dela, seja das outras ferramentas que ajudam no engajamento. É isso? Vamos lá, Luiz. E Aí eu eu tô tenho fazendo errado, né? Não, e aí é legal, e eu acho que esse papo ele é muito legal exatamente por isso. Porque assim, quando a gente fala de CRM, CRM é tudo que envolve dados do cliente. Sim, Isso é CRM. Área de vendas é CRM, sim, área de atendimento é CRM, também, área de marketing é CRM, também. área interna, área de legal é CRM. Por quê? Porque Porque todos eu eles têm pontos de contato com o cliente. Exatamente. Mesmo que seja indireto. Então, a ideia da Salesforce é ter um lugar único para diferentes áreas das empresas poderem ter a necessidade de dados. A integração do mesmo. Você tem pontos de contato diferentes, jeitos diferentes de atender, mas a base de dados é a mesma. Exatamente. É isso que é um CRM. Tá Eu, bom. eu sempre brinco que existem momentos onde você tem um bando de dados e Sim. você pega esse bando de dados e transforma num banco de dados. Até porque, quem que falou hoje isso? Eu acho que foi uma entrevista que eu fiz hoje de manhã, falando, o pessoal falava que a questão não é quanto output você coloca. A questão é, o que você faz com o output que você tem uma ferramenta dessa? Você analisa, você transforma em uma oportunidade, você entende sobre aquele característica daquele cliente. Então, acho que pensar nessa continuação da relação é muito importante, com análise e tratamentos. E quando a gente fala, e o seu ponto, ele é perfeito, Luiz, porque pensa o seguinte, para que eu vou pegar o seu nome e o seu e-mail? Eu tenho que ter um porquê. Aham, Hoje, na hora que eu estava falando, e é uma coisa que a gente já tem estudo sobre isso, os dados é o novo petróleo. aham. Por quê? Porque cada vez mais a gente começou com a GDPR, agora a gente tem a Lei Geral de Proteção Então, de a Dados. GDPR, que é GDPR é a versão europeia Isso, da exatamente. LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Então, assim, eu tenho já regulamentações em cada um Ok. dos países. Eu tenho hoje uma regulamentação no Brasil que está entrando cada vez mais. Então, ela começou um pouco mais. Ela começou e ela vem fazendo as suas adaptações conforme a evolução do mercado, o que é normal e o que é o correto. Não dá para colocar todas as regras de uma única vez, porque senão os negócios ficam insustentáveis. Trava. Exato. Trava. Aliás, uma das coisas, quando entrou as leis, o pessoal, algumas pessoas, aquele terror, né? Isso vai ser impossível, não vamos conseguir trabalhar. Aí o pessoal até deu um tempo para adaptação, vai aprendendo com a jornada. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados é algo bom, é algo favorável. Tem que saber fazer e tem que fazer de maneira decente. Eu acho E, que esse é o jogo. e é aí que entra um CRM. Por quê? Porque hoje, acho que uma ou duas palestras antes da minha, eu acho que o nome dele é Rodrigo. Me desculpe, Rodrigo, Rodrigo Noll. me desculpe, Rodrigo, se eu estiver trocando o seu nome, tá? Já peço desculpas Imagina, desde já. um Rodrigo É, falou. e ele falou o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com posts patrocinados no Google, quando eu comecei a comprar mídia em 2010, o lead era muito mais barato do que eu pago hoje. Então tá ficando caro para todo mundo. Tá Então, mesmo. cada vez mais você ter uma base dentro de casa qualificada e, Então deve ter sido o saber Noll. o que ele está falando é o que é onde você vai fazer crescer. Porque se tá cada vez mais caro, como que eu vou ficar buscando gente? E aí depois eu trago e eu faço o quê com ele? Não faço nada.
E no fim das contas, isso vai apertar mais uma teclinha nossa, que é a teclinha do CAC. O meu CAC diminui a partir do momento que eu exploro melhor aqueles clientes que estão dentro do meu redor. E o que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. Não é isso? Sim. Que é o que a gente paga para obter um cliente novo. Se eu não preciso comprar lá fora, porque eu otimizo minha relação com o mesmo, meu custo é menor. Sim, e aí a gente começa a pensar na relação de o custo da aquisição do meu cliente e o que eu faço com ele depois que ele vira meu cliente. Esse é o ponto muito importante, porque assim, e aí vai muito de encontro com o que eu falei hoje, tem outras pessoas comentando também, que é, o que eu faço com o meu cliente? Sempre que eu vou bater um papo Essa é uma com pergunta estranha, né? Ó, tem um cliente meu aqui. O que eu faço com o meu cliente daqui? e é estranho, porque assim, todo mundo já deve ter passado por. Responde essa pesquisa aqui, você coloca apenas 38 dados. Não, Apenas? apenas 30. É Apenas? isso. Que Eu só fico preguiça. 3 dias lá colocando dados. Mas pensa o seguinte: vou começar um relacionamento com o Luiz. Quem é o Luiz? Luiz, qual é o seu nome? Qual é o seu e-mail? Qual é o seu telefone? O São que eu fases de vou maturidade da relação, o né? que eu vou te comunicar? O que eu quero falar com você? Uma vez que você já tá na minha base. E cá entre nós, agora deixa eu fazer uma vírgula importante até. Gente, sou empresário há muito tempo e cometo erros diariamente. E me lembro, inclusive, do tempo onde eu só promovia venda, só promovia vendas de promoção, eu não me relacionava com os meus clientes. Então, na verdade, todo mundo era todo mundo, eu só esperava alguém passar no guichê. E aquilo era razoavelmente abusivo porque eu não criava nenhum relacionamento com as pessoas, porque eu estava sempre prospectando. É, E isso normalmente acontece porque a gente não estabelece alvos de relacionamento e costuras de crescimento nesse relacionamento. e mais do que isso, muitas vezes acontece quando você é uma empresa de monoproduto. Por Uhum. quê? Porque eu quero vender isso pra você. Mas e amanhã? O que eu te vendo? Ou mais do que isso, qual que é a sua necessidade? E a gente Aham. estava conversando hoje com Amanda. Amanda, interagiu muito enquanto eu estava no palco, virou minha amiga. Ó, A gente estava aqui batendo um papo e a gente estava falando um pouquinho de a vida do empreendedor nada mais é do que responder o problema que uma determinada sociedade tem. Então você vai pegar a sua bolha, qual que é a necessidade que a minha bolha tem? O empreendedor, ele sai de dentro ele sai da bolha dele e óbvio, sim, depois ele expande para o mercado e vira um gigante muitas vezes. Mas assim, o empreendedor ele tem a veia do como eu posso te ajudar? sim, Então, como eu posso te ajudar? Se você tem uma veia de como eu posso te ajudar, como que você vai vender só uma vez? pois é. Por mais que sua empresa seja um monoproduto, o que aonde você vai estar amanhã? O que você vai fazer amanhã? Essa pergunta tá gerando problemas, o pessoal tá ligando para terapia agora. Quem é monoproduto, né? Não, e não é, pelo contrário, assim, ó, hoje toda empresa começou com monoproduto, a Salesforce começou com monoproduto, Qual era o monoproduto da Salesforce? vendas. O Vendas. produto de Módulo de vendas é o vendas. módulo de vendas. Então, assim, o nosso produto de vendas foi o que fez a gente começar em 98, 99. Depois, a gente descobriu que quem vende geralmente precisa ter uma área de atendimento. Então, a gente criou o nosso produto de atendimento. E assim foram criados os outros produtos, ou daí que veio o estímulo para as outras aquisições que a Salesforce fez ao longo da vida. Então, o ponto é, eu resolvo um problema. Hoje eu só tenho um, mas o que eu faço? O que eu comunico para esse meu cliente? Ele tem e aí a gente vai falar do ciclo de vida dele com a gente, né, o famoso lifetime value. Então assim, o que eu trago para esse cliente? Será que eu convido ele para alguma coisa? Será que ele sabe o que eu faço? Luiz, eu acho que já deve ter acontecido com você. De vez em quando você tá lá, sei lá, você comprou esse copo. Você Ok? comprou um copo, só que aí você fala assim: "Nossa, eu queria tanto um copo laranja", mas você comprou transparente. E aí, passar 2 semanas depois que você compra, você descobre que aquele cara que vendeu o copo transparente também tem o copo laranja que você queria. E você fala: "Poxa, ele podia ter me contado". Então, É uma sensação esquisita. quantas vezes acontece isso com a gente? Então, assim, quantas vezes você que começou com um monoproduto Sim. não esqueceu de avisar para o seu cliente no momento que você começa a Ou não lançar? trouxe pelo menos ao conhecimento. Exato. E aí eu te faço uma pergunta: o que é mais fácil? Eu que tenho um monoproduto, falar para minha base que já comprou comigo, que de algum momento já confiou em mim, ou eu fazer aquisição de um lead novo?
Aí é que tá o desafio, cara. Exatamente. Para Tem isso que que cuidar do serve, quintal. para isso que serve dados, Sim, por isso que ele é o petróleo e para isso que serve CRM. perfeito. Bom, belo aprendizado de hoje. Sabe o que eu ia perguntar para você? A gente está falando de CRM, a gente está falando de vários modelos, ou várias oportunidades de geração de negócio. Você está há 11 anos na Na Salesforce. verdade, eu tenho 9 anos, 9 meses, não, 10 meses e 6 dias. Não, 4 dias. É Pô, isso. quase 10 anos. E você deve ter visto vários tipos de cliente passar. Como você enxerga o Brasil de 10 anos atrás para esse mundo dos dados e como você enxerga hoje? Como é que está o nível de maturidade? Nós estamos mais maduros para esse mercado? Estamos diferentes? Estamos mais assustados? Principalmente você falou em transformação digital, que em um momento era uma palavra foxy. Ah, nós estamos em transformação digital. Ah, não pode ser transformação digital e evolução digital. Mas anyway, passada a pandemia, onde todo mundo até ingressou mais dentro de ferramentas, se permitiu mais, tirou aquele ceticismo. Nós estamos mais maduros no Brasil? Olha, em 2011, quando eu comecei a falar de rede social, monitoramento de rede social, o que hoje ainda é muito em alta, a gente falava o seguinte: o brasileiro ele tem um costume. Você recebe uma reclamação, pode perguntar, pergunta aqui do evento. É muito difícil o brasileiro que só vem e reclama. O brasileiro ele reclama falando onde você tem que melhorar. É uma característica nossa. Pode dizer que nós somos um pouco pitaqueiros, né? É isso daí. Então Não, imagina eu o vi, não foi seguinte. nem eu nem você que falamos isso, eu vi lá, entendeu? É isso. Então a gente imagina o seguinte, eu viro pra você e falo assim: "Olha, esse microfone, ele poderia eu poderia Ele é reclamar, legal, mas ele é legal, preto, mas pensa que ele poderia ser colorido. Pensa que ele poderia ser branco para combinar com um fundo roxo. Pensa, então assim, eu trago, o seu poderia ser branco porque você usa preto. É mania, brasileiro tem essa mania. Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a rede social no Brasil, ela faz muito sucesso por causa disso. E a ela é o gente começa. espaço onde as pessoas têm um espaço para falar e têm ansiedade. Eu acho que a ansiedade é uma característica do latino-americano, né? É. Então, quando eu comecei a trabalhar com rede social nessa época, a gente começou a ouvir isso. Disso, a gente começa a ver uma maturidade, e aí eu tô falando obviamente, da minha bolha, né? A gente não pode Sim, esquecer que eu vivo, cada pessoa tá num cluster não, numa bolha tem um diferente. universo diferente, Exato. mas dentro da sua percepção, Dentro da minha percepção de atender cliente, porque o que eu faço no final do dia é conversar com o cliente e entender como a minha solução resolve o problema dela. É para isso, é por isso que eu existo dentro de produto. Então, quando eu começo a conversar com o meu cliente, eu tenho algumas coisas assim. 2012, a gente falar que a gente ia começar, que o celular ia começar a concorrer com a mídia televisiva. Você falava em 2012, isso é loucura. aí pensa, imagina, a TV, Nunca. eu assisto novela todo dia, que negócio é esse? Para! Era exatamente o que a gente ouvia quando a gente ia falar disso. Em 2014, eu ouvi. Isso vai me falhar o nome da escritora. Eu tenho a imagem dela na minha cabeça, mas depois eu posso pegar e passar para você. Mas é o seguinte: ela falou assim, o budget, o orçamento do CIO, que é a pessoa de De tecnologia. tecnologia, Chief Information Officer, né? Exato. A parte de tecnologia que compete a marketing vai passar a ser orçamento de marketing em 2014. Todo mundo achou que ela era louca. Hoje a gente vai. Imagina! Hoje, o que a Deixando na gente. mão desses malucos, vai gastar todo o dinheiro. Exatamente. E hoje a gente vê o quê? Em muitas companhias, o orçamento de marketing, de tecnologia para marketing, sendo gerenciado pelo time de marketing, não mais pelo time de Por tecnologia. causa da função do ferramental e por causa do que o meio faz parte da entrega. Exato. Então, eu tô te contando algumas coisas. Em 2013, quando eu entrei na Salesforce, a gente prospectava, ligava para as empresas para oferecer e-mail marketing. Muitas empresas não sabiam nem o que era e-mail marketing ou para que ele servia. Pois é. Então, eu tô falando que 2012 eu falei que eu ia concorrer com a TV, todo mundo achou que era loucura. O mercado falava que ia concorrer com a TV, todo mundo achava que era loucura. Em 13, poucas empresas faziam e-mail marketing e muitas não sabiam nem para que ele servia. E ali era uma grande oportunidade, pois poucos faziam. Exato. A experiência e o resultado eram incríveis.
É assim, hoje a gente. Hoje. E aí, Continua bom, tá? muito. E até falo, o Rafael Lassanz, que é meu sócio no Growth Team, ele sempre brinca, né? Que o e-mail marketing não morreu. E existem casos fantásticos, como empresas como Farm e muitos outros, que têm excelentes resultados e boa parte do seu, das suas receitas, dos seus negócios, partidos de e-mail. E é exatamente isso. Então a gente tem 2014, quando eles falam que o budget vai passar Para marketing. de tecnologia para marketing, para comprar tecnologia de marketing. Também era loucura. Então, quando a gente. Isso eu vou fazer. Aí eu corto, volto, entro em 2019, pré-pandemia. Ok? Pré-pandemia, a gente tinha um mercado, muitas empresas já usando o e-mail muito bem, muitas já falando que o e-mail ia morrer, e eu falando, gente, o e-mail não vai morrer. O que vai mudar é a forma que a gente Aí utiliza é que essa tá. ferramenta. A É. personalização ela vai ter que estar cada vez mais presente. Perfeito. Eu não vou mais poder mandar o mesmo e-mail para Bruno e para o Luiz, porque a gente adora tênis. Aí beleza, a loja tal me manda um e-mail com aquele tênis lindo que todo mundo gosta, só que só tem 43. Ela mandou para mim, por quê? Voltamos para a história do dado. Errou na segmentação. Exato. E o erro da segmentação, com frequência, gera frustração. Não, vamos lá. Luiz, você torce para algum time? Eu torço pro São Paulo. Ah, então. Eu não O pessoal sabia se aqui tá você. tudo rindo. Certo, técnica. Tá Oi, tudo gente, certo. tudo bem? Não, a gente não vai. Vamos falar de outra coisa. Tricolor Outra é coisa. o. Vamos nessa. Mas imagina o seguinte: você é São Paulino, eu sou corintiana, tá? Imagina que eu te mandei um e-mail marketing te oferecendo a nova camisa do Corinthians. Você vai ficar muito feliz hoje. Só que passaram 2 meses, eu te mandei outro e-mail marketing te mandando o lançamento da camisa do Vasco. Qual que é a 100% de chance de você se descadastrar? Com certeza eu tô não. Cara, não é possível. É Ela, além isso. de não. Ela não se enganou. Ela realmente não sabe quem eu sou. É exatamente isso. Então, hoje, O nível de tolerância para descadastramento, inclusive, tá razoavelmente alto, né? porque agora, pensa assim, ó, eu concorro com tudo. Sim. Eu não concorro, minha marca de tênis, ou de esporte, ou televisão, eu não concorro com outra loja que vende televisão. Eu concorro com tudo que você se cadastra. Ou Sim. seja, eu concorro com o Com o Netflix. tempo de atenção, porque o meu tempo é limitado e todos estão buscando ela. Ó, eu concorro com o seu boleto que você recebe por e-mail do seu condomínio. Eu concorro com o sem parar que você tem no seu carro. Eu concorro com a TV a cabo. Eu tô com medo, você sabe da minha vida. Eu concorro com o Netflix. Eu concorro com todo mundo. Então, Pois é. assim, na hora que eu concorro com todas essas pessoas, eu tô concorrendo à sua atenção. E aí entra aquela história que não é abraçar a árvore, qual é a sua proposta de valor e como é que você se conecta com o seu cliente. É, exatamente. E eu só consigo me conectar com o meu cliente se eu sei quem ele é. Se eu não E aí, souber quem ele é, Não, e cá não entre tem o que nós, hoje as ferramentas, e nós estamos falando de Salesforce, tem coisas elevadíssimas. Que hora que funciona, que canal que funciona. Você, com os dados, consegue trazer análises fantásticas. consigo. E aí a gente faz uma foto. Lembra que a gente fez um corte. A gente fez um corte e esse corte passou em 2019, onde eu comecei a falar de multicanalidade. Aí eu entro em março de 2020, no meio de uma pandemia, com muita empresa falando de digitalização, mas ainda não fazendo, e vendo muitas vezes o seu ponto de atendimento, o seu ponto de venda fechar. Porque às vezes ele era um quiosque num shopping. Não se preparou e ele dependia somente daquele ponto de atendimento. Esse é o grande ponto. E é aí que as pessoas começam a ter mais contato com a tecnologia. Porque ainda existia muitas empresas que falavam, não, eu não preciso. E aí veio o ponto de Que pandemia. coisa muito louca, né? Porque às vezes o não precisa, encontra a solução, ela podia ter ido antes e aumentado e inclusive ter tido um delta resultado além do balcão. Exatamente. E aí a gente entra, aí você corta de novo os anos de pandemia e volta hoje. Hoje a gente tem cada vez mais as pessoas muito mais conectadas, falando por canais que elas não usavam antes. Por quê? Porque a gente foi obrigado a fazer isso. Então a gente vê hoje um momento onde eu saio de offline para um momento em que eu só tenho o online como opção e agora a gente entra no momento que a opção é o que eu quiser como consumidor. E aí Qual é? Aqui eu quiser. que é o consumidor hiperativo, que
Ele tá em todo lugar, com um monte de coisa ao mesmo tempo, você concorrendo à atenção dele. Então, assim, o que você vai falar pra ele tem que ser assertivo pra ele. Uhum. E aí, se ele quiser falar com você? Você tem que saber com quem você tá recebendo a ligação, com quem Sensacional. você tá recebendo um WhatsApp. O ciclo no final do dia é um CRM. Então, independente de onde seu cliente estiver, é isso que você vai fazer. Ponto de contato, tem que se sentir único. Porque se ele não se sentir único, ele vai buscar outro que faça ele especial. Sensacional. Pô, esse bate-papo, assim, daqui a pouco a gente vai ter que voltar para nossa mesa de trabalho, porque o café tá gostoso aqui. Exato. E assim, foi riquíssimo e eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos ouvindo, eles vão querer saber um pouco mais da página 2. Porque você entregou tanto valor, tantas coisas, mas e isso aqui? Então, como é que as pessoas alcançam a Bruna ou a Salesforce? Em que canal que elas conseguem conversar com você para ter um pouco mais desse conteúdo ou até uma proximidade maior com a Salesforce? Ó, comigo, gente, meu LinkedIn tá totalmente disponível. Eu respondo pra todo mundo, assim. Tem gente que me anda perguntando de vaga, tem gente que manda perguntando de produto. Então, fica à disposição, Bruna Cunha. Salesforce. A gente tem, se você entrar no nosso site, qualquer contato que você colocar, qualquer ponto de contato, se você falar que recebeu um WhatsApp, uma pessoa vai entrar em contato com você por WhatsApp, por e-mail, por telefone, o melhor canal para você, a gente fica à disposição. E quem sabe logo mais Salesforce junto com o Growth Center. Quem sabe? Vamos, Olha, eu acho muito uma legal. proposta diferente essa. Olha. Né? Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, que enriqueceu o nosso momento. Com certeza trouxe um pouco mais de visão de negócios, apertou a tecla SAP para muita gente sobre as questões do marketing. E também nós falamos um pouquinho de growth, porque são os fundamentos, são que levam à perpetuidade, porque o negócio precisa parar de pé. Precisa ter margem, precisa ter resultados, e assim os negócios brasileiros vão andar. Então, continuem ligados no Growth Center quando a gente fala de negócios para quem é do Growth e fala um pouco mais de Growth quem está no mundo dos negócios. Sempre com pessoas especiais como hoje nós tivemos com a Bruna e o Salesforce. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, Valeu. obrigada. Valeu.